o modus operandi desse novo, o que eu denomino novo populismo digital extremista. Cara, é o seguinte, confira esse vídeo porque o ministro acabou de inventar o crime de pensar diferente. Dá só uma olhada no que ele fala que ele deu o nome tipificado do crime. Confira o vídeo. É sempre o mesmo, sendo possível identificar o comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-se de forma concomitante e cessando a comando específico da organização criminosa, indicando o uso das redes sociais e dos serviços de mensageria privada, não como meio de liberdade de expressão. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime tipificado no Código Penal. É um instrumento de agressão, de propagação de discurso de ódio, de ruptura ao Estado democrático de direito. A sistemática e organizada disseminação das informações falsas em face das instituições democráticas e dos poderes constitucionais demonstram que membros da estrutura delitiva da organização criminosa utilizaram técnicas, inclusive, isso ficará claro em relação a alguns dos corréus, utilizaram-se técnicas militares para influenciar determinado público-alvo e moldar seus comportamentos para atingir os objetivos determinados pelo líder da organização criminosa, já condenado na ação penal 2668, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Tira que liberdade de expressão, discurso tal e tal é um crime tipificado no Código Penal. Não é. Me mostra onde está tipificado. Ele vem dizer que é uma falácia. A falácia, não sei o que é falar. Falácia, a única coisa que eu vi nesse vídeo foi uma coisa fálica, que é a cabeça dele. A indecência da cabeça dele, de Alexandre Oglandes. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso com muita propriedade, tá? Não vão achando que eu tô ficando louco, não. Eu tô falando com... Cara, dá só uma olhada à enfrentada que o Pavinato manda no Alexandre de Moraes e as questões que ele atropela e o português dele, que não é bom, como professor. Confira. Muita propriedade, sem senso de humor barato. Mentiroso. O Alexandre de Moraes é mentiroso. Ele é mentiroso. O Moraes é mentiroso. Além de mentiroso, porque ele é, bem ou mal, seja a tese porca, do jeito que é porca, mal escrita, com centenas de erros de português, gramática, sintaxe, etc e tal. A tese porca. É o que é uma pena, é lamentável para a USP? É lamentável para a USP. É lamentável para a USP. Mas ele é professor titulado da USP. E sendo professor titulado da USP, ele tem que se comportar como professor. E comportando-se como professor, ele não pode mentir. Ele não pode mentir sobre isso. Não pode. Como professor de direito, se ele fala que é tipificado, ele tem que mostrar onde está tipificado. Mas ele não mostra. E digo mais. Por mais podre que seja a tese de titularidade dele, que é podre. Basta um professor de língua portuguesa, meia boca ler, vai dizer que é podre. Porque um professor de direito constitucional, em especial, ele tem que saber que liberdade de expressão abriga sim o cometimento de crimes. Liberdade é liberdade para fazer o certo e para fazer o errado. Senão não seria liberdade. O Código Penal, se você tiver vergonha na sua cara, e ao invés de ficar fazendo igual meu colega aqui do Metrópolis, o Guga Noblar fica gritando: vai, Xandão! Vai até o talo, Xandão! Nossa, o Guga Noblar, sem comentários. Se você tiver vergonha na sua cara e abrir o Código Penal, você vai ver que no Código Penal não está escrito não matarás, pena de tantos a tantos anos. Está escrito matar, pena de tantos a tantos anos. Não está escrito no Código Penal não estuprarás, pena de tantos a tantos anos. Está escrito que se fizer ato sexual sem consentimento é pena de tantos a tantos anos. A própria lei penal, a própria lei que tipifica os crimes, coisa que ele enche a boca para falar, usa tipifica, faz tipo. No caso do Alexandre de Moraes, ele faz tipo. Ele não sabe que está tipificado ou não. E se sabe, mente, porque sabe que não está. Ela diz, cometer tal ato é crime. Por que a lei penal diz isso? Porque o direito, a memória jurídica,
Ela não é estúpida, feita a atual composição do Supremo Tribunal Federal, que de Supremo não tem nada e que de corte já não tem mais o sentido de substantivo feminino, sinônimo do substantivo masculino tribunal. Está mais para substantivo masculino, que faz alusão ao ato de cortar, de lesionar. O substantivo masculino corte. A nossa corte constitucional. O pretório excelso, que de Celso só tinha o Celso de Mello, saiu o Celso de Mello, é excelso mesmo, que nem o Celso mais tem. Então esse arremedo de STF, para esse arremedo de STF, pode ser que a liberdade não englobe o cometimento de crimes de malfeitos. Mas isso é para ignorantes. Porque quem tem um pingo de juízo, para quem tem um pingo de lógica, para quem sabe o direito a sério, sabe que liberdade de expressão compreende sim o discurso de ódio, liberdade de expressão compreende o crime de opinião, a calúnia, a injúria, a difamação. Se nós não fôssemos livres, não haveria, porque existia um Código Penal. Aliás, é a liberdade. É a liberdade que demanda da sociedade civilizada o estabelecimento de um código criminal. Porque só homens livres podem cometer crimes. Fôssemos robôs programados só para fazer o bem, fôssemos perfeitos, nós não tínhamos o Alexandre de Moraes como ministro. Em primeiro lugar, ele nem existiria. Ele seria jogado numa jaula com aquilo que os romanos chamavam de monstrum vel prodigium. Se ele estudou direito romano, que eu duvido muito a essa altura do campeonato, ele sabe o que é um monstrum vel prodígio. O monstrum, ele sabe o que é, porque ele vê todo dia no espelho. Agora, dizer que a liberdade de expressão... E expressão é o quê, para viver? Expressão é tudo, minha filha, meu filho. Expressão é falar. Expressão é movimentar-se. Expressão é fazer ou não fazer. Expressão é existir. Liberdade de expressão é liberdade de existir. Então, a liberdade de expressão engloba um carinho, engloba um soco. Engloba um beijo, engloba uma mordida. Engloba uma palavra responsável e engloba um discurso de ódio. Sim! Porque se não englobasse, não seria liberdade, nós estaríamos programados. Então, quando se fala em liberdade, se prevê o cometimento de crimes. É por isso que existem os crimes. Para responsabilizar aqueles que se expressam mal. E só podem se expressar mal aqueles que são livres para se expressar mal.